Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do seu apoio. Por favor, inscrevam-se no canal antes de assistir. Neste episódio, iremos discutir dois tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então certifique-se de assistir nosso episódio até o final. Hoje, iremos discutir. Tópico número 1. Amanhecer no Sahel e Mali, Níger e Burkina Faso formam uma aliança de defesa. Tópico número 2. Crise diplomática francesa, embaixador e equipe são feitos reféns no Níger. Tópico número 1. Em um desenvolvimento recente, Mali, Níger e Burkina Faso, localizados na região da África Ocidental, ingressaram em uma aliança de defesa conhecida como Aliança dos Estados do Sahel, AES. Essa aliança ocorre em um momento em que os três países estão sob regime militar após golpes de Estado, levantando preocupações sobre o futuro da democracia na região. O objetivo deste acordo é criar um framework de defesa coletiva e apoio mútuo entre as partes contratantes. Nos termos do acordo, os Estados signatários se comprometem a combater conjuntamente o terrorismo e o crime organizado. Ele especifica que qualquer violação da soberania e integridade territorial de uma ou mais partes contratantes será considerada um ato de agressão contra todas as partes, exigindo assistência coletiva e potencial uso da força armada. A cerimônia de assinatura deste acordo contou com a presença do coronel Assimi Goïta, presidente interino do Mali, do presidente interino de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, e do líder de facto do Níger, Abdourahmane Tiani. As fotos divulgadas do evento destacam o espírito de colaboração entre essas nações diante dos desafios comuns de segurança. Esses três países da África Ocidental têm lidado com a presença de grupos terroristas islâmicos que têm realizado ataques violentos contra civis e ganhado cada vez mais controle sobre o território. Além disso, eles enfrentaram instabilidade política, com golpes recentes no Níger, em julho, e em Burkina Faso, no ano passado, e um golpe no Mali em 2021. Vale ressaltar que Mali e Burkina Faso se alinharam com suas respectivas novas lideranças, apesar da ameaça de intervenção militar da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, com o objetivo de restaurar a ordem. Esse alinhamento tem contribuído para a instabilidade e incerteza regional. Além disso, os três países estão se afastando de sua antiga potência colonial, a França, que fornecia assistência militar e apoio antiterror. O Mali, por exemplo, estabeleceu uma relação de trabalho com os mercenários russos da Wagner para manter a ordem e combater o terrorismo. A situação de segurança nessas nações está cada vez mais precária. O Mali, em particular, enfrenta a possibilidade de um aumento de ataques à medida que a Missão de Paz das Nações Unidas, MINUSMA, se prepara para se retirar até o final do ano. Além disso, há uma iminente ameaça de conflito renovado com os Tuaregues, um grupo separatista da região. O Níger, antes um parceiro democrático dos Estados Unidos e dos países europeus na região, reduziu significativamente sua cooperação com parceiros estrangeiros desde o golpe. Essa mudança destaca a dinâmica em evolução na região do Sahel e a mudança no cenário geopolítico. Diante desses desenvolvimentos, é essencial dar um passo atrás e analisar as consequências dessa aliança de defesa e o contexto mais amplo em que ela opera. Embora o objetivo declarado de defesa coletiva contra o terrorismo e a agressão seja louvável, ainda há dúvidas sobre a viabilidade de uma tal aliança e seu potencial para enfrentar os desafios complexos enfrentados por essas nações. Um aspecto importante a ser considerado é a eficácia dos esforços de defesa coletiva em uma região onde os países individuais têm lutado para conter o terrorismo e manter a estabilidade. O sucesso dessa aliança dependerá da capacidade dessas nações de coordenar seus esforços militares e de segurança de forma eficaz, compartilhar informações e recursos. Além disso, o afastamento de parceiros estrangeiros como a França e a suspensão da cooperação com nações ocidentais pelo Níger refletem um desejo de maior autossuficiência e soberania. Isso levanta questões sobre as consequências de longo prazo para a estabilidade e segurança regional, bem como o equilíbrio de poder na região do Sahel. Além disso,
o envolvimento dos mercenários russos da Wagner no Mali introduz mais uma camada de complexidade. Embora possa fornecer soluções de segurança a curto prazo, também tem o potencial de complicar as dinâmicas regionais e levantar preocupações entre outros atores internacionais. Em conclusão, a formação da Aliança dos Estados do Sahel representa um desenvolvimento significativo na região do Sahel, com possíveis implicações para a segurança, estabilidade e geopolítica. É essencial acompanhar de perto a evolução dessa aliança e seu impacto na região. Quais são suas opiniões sobre esse desenvolvimento? Como você vê isso moldando o futuro da região do Sahel? Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários. Tópico número 2. Crise diplomática francesa. Embaixador e equipe são feitos reféns no Níger. Os recentes acontecimentos no Níger levaram a uma crise diplomática entre a França e a junta militar que assumiu o controle do país. O embaixador francês Sylvain Ity, que recebeu um ultimato de 48 horas da junta para deixar o Níger, foi descrito pelo presidente francês Emmanuel Macron como sendo feito refém no país. Até o momento, o paradeiro exato do embaixador Ity dentro do Níger permanece desconhecido. O presidente Macron expressou suas preocupações durante um comunicado à imprensa enquanto visitava Semur-en-Auxois, afirmando: "Temos um embaixador e membros diplomáticos feitos reféns da embaixada francesa no Níger." Ele prosseguiu, explicando: "Temos um embaixador, Ity e funcionários diplomáticos no Níger que estão literalmente sendo mantidos reféns na embaixada enquanto falo com vocês agora, e eles não estão autorizados a receber comida. Estão se alimentando de rações militares." A raiz da crise atual pode ser rastreada até a ascensão do governo militar ao poder no Níger em 26 de julho. Naquele dia, o presidente Mohamed Bazoum foi detido por elementos do regimento da Guarda Presidencial, e o exército anunciou formalmente sua tomada do governo. O general Abdulrahmane Tomar Tiani, comandante do regimento da Guarda Presidencial, assumiu a liderança da junta conhecida como Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, CNSP, e se tornou chefe do governo de transição em 28 de julho. A situação se intensificou quando a junta militar no Níger exigiu a saída do embaixador Sylvain Ity do país, dando a ele um prazo de 48 horas em 25 de agosto. A França respondeu afirmando que a junta militar não tinha autoridade para fazer tais exigências em relação ao embaixador francês. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores do Níger comunicou em 31 de agosto que a imunidade do embaixador Ity havia sido revogada e que ele seria deportado. Após essa comunicação, medidas estritas de segurança foram implementadas ao redor da embaixada francesa em Niamey. Veículos que entravam e saíam do complexo da embaixada eram submetidos a rigorosas verificações pelas forças de segurança do Níger. Além disso, a segurança foi intensificada em torno da base aérea Niamey 101 na capital, onde estão estacionados soldados franceses. Vale ressaltar que, de acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, a junta militar não pode entrar na embaixada francesa em Niamey devido à imunidade diplomática concedida às instalações da embaixada. Portanto, sua intenção parece ser deter o embaixador Ity, cuja imunidade foi revogada, fora do prédio da embaixada. Até o momento, o embaixador Sylvain Ity permanece dentro do território do Níger, embora sua localização exata continue desconhecida. Essa crise tem implicações significativas nas relações diplomáticas entre a França e o governo liderado pela junta militar no Níger. Ela evidencia as tensões que surgiram desde a tomada do poder pelos militares no país. Para compreender o contexto mais amplo e as implicações dessa situação, é essencial analisar os principais fatores envolvidos. Em primeiro lugar, o conflito surge de uma divergência fundamental em relação ao status do embaixador Ity e a validade de sua imunidade. A França mantém que ele desfruta de imunidade diplomática, de acordo com as normas e acordos internacionais, e, portanto, não pode estar sujeito às exigências da junta militar. Por outro lado, a decisão da junta de revogar a imunidade do embaixador Ity reflete sua assertividade de autoridade e desconsideração pelas convenções diplomáticas estabelecidas.
A situação também destaca os desafios mais amplos enfrentados pelo Níger desde o golpe militar em julho. A transição abrupta de um governo democraticamente eleito para o regime militar desencadeou instabilidade e incerteza. A comunidade internacional, incluindo a França, expressou preocupações em relação à legitimidade do governo da junta e à necessidade de um retorno ao governo democrático. As medidas de segurança reforçadas em torno da embaixada francesa e da base aérea onde estão localizados os soldados franceses indicam tensões e riscos de segurança aumentados para os cidadãos franceses no Níger. Isso representa um desafio significativo para a França em garantir a segurança de seus cidadãos e funcionários diplomáticos no país. Além disso, a crise contribui para a complexa teia de relações diplomáticas na região. A França historicamente mantém uma forte presença em suas ex-colônias na África Ocidental, incluindo o Níger. Essa presença faz parte da estratégia mais ampla da França de combater o terrorismo e manter influência na região. A crise atual pode afetar a capacidade da França de perseguir seus interesses estratégicos na região do Sahel, onde está envolvida em esforços de combate ao terrorismo. Em conclusão, a crise de reféns envolvendo o embaixador francês Sylvain Ite no Níger é um desenvolvimento preocupante que reflete as tensões e desafios em curso após o golpe militar no país. Isso destaca a divergência fundamental entre a França e a junta militar em relação à imunidade diplomática e à autoridade. A crise também tem implicações mais amplas para as relações diplomáticas, segurança e estabilidade na região. Ao refletirmos sobre esses acontecimentos, é crucial considerar o contexto mais amplo e as possíveis consequências. Quais são suas opiniões sobre essa situação e como você percebe seu impacto na região e na diplomacia internacional? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo.